Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Prefeitura lança pacote para tentar melhorar a acessibilidade. Museu da CBF conta a história e apresenta curiosidades da seleção brasileira. Exposição apresenta os principais fatos que marcaram os 450 anos de história da cidade. Em instantes. Olá! O Rio de Janeiro é uma cidade pouco preparada para deficientes. A declaração foi do próprio prefeito, que lançou um pacote para tentar melhorar a acessibilidade a menos de um ano dos Jogos Paralímpicos. Não foi preciso nem 48 horas. No mesmo dia em que desembarcou no Rio, vinda de Paris, Karina percebeu a dificuldade de se locomover nas calçadas cariocas. O sol é um pouco difícil porque se pode cair. Se pode cair porque hace tac, 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 tac. A bicampeã paralímpica no arremesso de peso, Rosinha Santos, é uma das vítimas da má conservação das ruas. Eu estava andando na calçada e eu levei uma queda. Quase que deslocava meu ombro porque minha moleta entrou dentro do buraco e aí, se eu me machucasse, eu ia estar fora da Paralimpíada. Graças a Deus que não aconteceu nada, mas se acontecesse, e aí, quem ia se responsabilizar? Sofrem os portadores de problemas físicos e também os deficientes visuais. Essas colunas frágeis, pintadas na cor cinza, branco, porque quem tem baixa visão, aquilo ali é um perigo, é uma arma, como já aconteceu várias vezes comigo. Essas caçadas aí, para a gente passar, minha filha tem que passar assim pelos cantos, porque eu boto a mão aqui nela e sai pelos cantinhos. Vai, vem por aqui, tal. É assim, a lombada. O problema da acessibilidade no Rio foi um dos temas de uma audiência pública na Câmara Municipal, realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Viver nessa cidade ainda é uma maratona diária. As calçadas são esburacadas, nós não temos assim um trabalho de urbanização adequado. Há menos de um ano dos Jogos Paralímpicos, a Prefeitura do Rio corre contra o tempo para mostrar ao mundo que a cidade se preocupa com os portadores de deficiência. Para melhorar a acessibilidade, um pacote de medidas de transformação foi anunciado pelo prefeito Eduardo Paes. O ponto alto é o projeto Rotas Acessíveis, que vai adaptar para os portadores de deficiência o percurso em 10 pontos turísticos da cidade. Os acessos ao Corcovado, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana e outras atrações vão ganhar rampas, calçadas, piso tátil, pontos de ônibus e vagas para estacionamento. O investimento é de R$2 milhões e os serviços que começam no mês que vem devem ficar prontos em 6 meses. Em discurso para uma plateia formada pelos atletas do time Rio Paralímpico, o prefeito Eduardo Paes admitiu que a cidade não é acessível. Todas as nossas ações, sejam elas na saúde com as clínicas da família, sejam elas na educação, na nossa rede regular de ensino, em alguns casos com circunstâncias muito especiais, sejam nas ações da Secretaria de Esportes ou na própria ação da Secretaria de Pessoa com Deficiência, a Prefeitura busca ter esse olhar. Ainda frágil, ainda falta muito para fazer. O secretário de governo, Pedro Paulo, afirmou que além das intervenções urbanas, o Rio vai ganhar novos quartos de hotéis para os portadores de deficiência e vai dobrar a frota de táxis acessível. Nós vamos ter 1.000 quartos acessíveis na cidade, um total de cerca de 20 mil que serão entregues até dezembro de 2016. Nós temos hoje toda a nova frota de BRTs, toda a frota de VLT que iniciará no final do ano, 100% acessível, mas tem os ônibus ainda que tem que climatizar, que tem que colocar os pisos baixos para que as pessoas possam acessar, mas é um trabalho que está sendo feito para compensar anos e anos que essa cidade não se levava em conta a questão da acessibilidade. A pessoa com deficiência vai ter muitos avanços, mas sem dúvida a Paralimpíada vai trazer uma mudança de cultura, né? Quer dizer, é a população respeitando a vaga, é a população entendendo que é necessária aquela obra e que não pode estacionar na rua, porque senão o idoso não passa, a pessoa com deficiência não passa, o carrinho de bebê não passa. Ter um pouco mais de respeito ao próximo, quer dizer, ao cidadão. E aí toda a cidade se transforma.
Os cadeirantes e outros deficientes esperam ansiosos pelas novidades. No Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark, que atende a cerca de 400 pessoas por mês, muitos evitam comemorar antes da hora. Eles falam que vai fazer e nunca faz, então a gente não pode coisa não, só vendo mesmo fazendo para a gente ver. Porque até agora só fala e não faz nada, o que a gente vai dizer? Há problemas? Há. Tá? Mas também existe uma esperança de melhoria. E como forma de superação, o jeito é levar a vida cantando. Na Câmara Municipal, vereadores também esperam por uma cidade com muito mais acessibilidade. Mas vai ser um legado para a cidade, esse é o impacto das Olimpíadas e vai ser muito importante para os atletas que aqui virão, para os turistas que visitam os nossos pontos turísticos e também para o cidadão, para a nossa cidade, para o carioca. Esse pacote, ele abrange, na verdade, 2 regiões do Rio de Janeiro, dois bairros, e previsto para as Paralimpíadas. É bom? Vai atender um segmento da sociedade, porém de forma reduzida. Para a gente dar o pontapé inicial nesse grande avanço na acessibilidade da nossa cidade, eu acho que foi bastante positivo. Eu acho que também, depois de organizado essa questão, nós podemos dar início, então, a obras de acessibilidade na cidade como um todo. Eu já propus até para o presidente da Comissão de Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência, para que façamos aqui na Câmara um debate público, uma audiência pública, visando a melhorar a acessibilidade daqueles que têm algum tipo de deficiência, até mesmo o idoso. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil pode se tornar o país com o maior número de obesos do mundo em 15 anos. E a alimentação infantil pode ser uma das principais causas. Esse é o tema da nossa entrevista de estúdio de hoje. Por que a obesidade vem crescendo no país? Bem, a obesidade, na verdade, ela vem crescendo por um conjunto de fatores, né? Ela não tem uma causa única para esse crescimento. Então, a gente sempre comenta sobre isso. A obesidade, ela é um resultado de uma falta de atividade física. Então, ao longo dos anos, a gente vem cada vez menos se exercitando e gastando menos energia. E, por outro lado, aumentam o consumo de alimentos com alto valor calórico. Então, a gente aumenta a nossa reserva de energia sem gastá-la adequadamente. Há 10 anos, o percentual era praticamente o mesmo entre homens e mulheres. Por que as mulheres engordaram tanto nos últimos anos? Essa é uma pergunta, né, que a gente vem lidando com isso e a gente tem que estudar o que tem acontecido do ponto de vista epidemiológico também. A gente tem uma inserção crescente da mulher no mercado de trabalho e a mulher também tem um hábito que é um hábito de vida que vem se assimilando a um hábito masculino. Então, se antes você tinha uma mulher que gastava longos períodos, às vezes, em casa e aí fazendo atividades domésticas, etc., a gente tem uma mulher inserida em mercado de trabalho e que também tem pouco horário de alimentar, não pausa adequadamente para fazer sua refeição. Quais são os principais riscos para a saúde de uma pessoa obesa ou até mesmo só acima do peso? Eu posso ficar aqui horas falando sobre isso. Então, a gente já sabe que a obesidade é fator de risco para uma série de doenças, né? Então, a gente divide. A obesidade ela é um fator de risco para as doenças, por exemplo, osteoarticulares. Porque se a gente carrega mais peso, nossas articulações e nossos ossos fazem um esforço maior. Uma segunda questão é que o próprio tecido adiposo, nós sabemos hoje claramente que ele não serve só como um tecido que armazena energia. Ele produz várias substâncias. E essas substâncias estão implicadas na gênese de várias doenças. Então, as principais são diabetes, a pressão arterial, no caso a hipertensão arterial, e o aumento de colesterol e lípidos. Com a soma desses fatores de risco, a gente sabe que o paciente obeso, ele é um paciente que tem mais doenças cardiovasculares, infarto, AVC e essas doenças relacionadas à circulação.
Mas a gente já sabe, já tem pesquisa clínica, por exemplo, que o paciente obeso ele tem mais chances de alguns tipos específicos de câncer que um paciente não obeso. E como o poder público deve agir para combater o aumento da obesidade no país? A questão da obesidade, ela tem que ser encarada de uma maneira preventiva. E quando a gente fala de prevenção, a gente tem que pensar em educação infantil. Então, se eu tenho uma criança que ela é habituada à prática de atividade física regular, a um cardápio variado, ao consumo de hortaliças, ao consumo de uma alimentação saudável, é uma criança que está dentro do peso e tem hábito saudável, eu tenho uma maior chance de ter um adulto dentro do peso que cultive esse hábito. A gente já sabe que crianças obesas têm maior chance de ser um indivíduo obeso. E eu acho que essa é, no momento, o X da questão e aonde a gente tem que focar pensando em prevenção futura. Muito obrigada. Obrigada a você. Exposição interativa revive a trajetória da seleção brasileira. Recém-inaugurado, o Museu da CBF apresenta os uniformes, as narrações dos gols, os troféus e diversas curiosidades da participação do Brasil nas Copas. Somos futebol e temos muita história para contar. A visita tem início com um filme emocionante. Assim que entramos, somos convidados a vestir a camisa e conhecer a história da CBF, que foi fundada em 1914. Podemos ver a foto do primeiro time inglês que enfrentou a seleção brasileira e a primeira taça. Nessa vitrine estão todas as camisas usadas pela única seleção pentacampeã do mundo. Camisas da primeira Copa de 1930 até a última em 2014. O Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas do mundo. Mas a camisa amarela, que ficou conhecida como Canarinho, só veio aparecer em 54 e parece que trouxe sorte, pois na Copa seguinte, em 58, o Brasil conquistou seu primeiro título mundial. Com apenas um toque nesse rádio, podemos ouvir grandes momentos, como o gol do Pelé em 58. Tenta levantar para Pelé, escurre boa hora para no centro, domina, drible espetacular, O tetracampeonato foi o que mais demorou. Foram 24 anos de espera. E o grito entalado dessa vez não saiu para comemorar um gol. Foi de alívio pelo erro do adversário. O Brasil é tetracampeão do mundo! As 3 réplicas das taças Júlio Rimet e as 2 Fifas estão junto com o vídeo dos capitães que tiveram a honra de erguer cada uma. Mas as vitórias da seleção não foram apenas em Copas do Mundo. Aqui nessa sala temos troféus, medalhas, homenagens, lembranças que a seleção brasileira recebeu. Nesse painel interativo, se a gente parar aqui em frente, a gente pode escolher uma dessas lembranças e conhecer, por exemplo, a história. Vamos nessa aqui. Qual é a história dela? Esse é um troféu de campeão de uma taça que foi de 1955 a 66 que ela existiu. Tem fotos da época, do time da seleção brasileira. E esse troféu de campeão. As edições vencidas foram 4. E aí um pouco mais de fotos. E aqui a gente sai e pode escolher outro presente. Nessa mesa interativa podemos conhecer toda a história da seleção brasileira. Os torneios disputados, os amistosos, os protagonistas e as Copas também. Vamos, por exemplo, aqui na Copa do Mundo, que é o principal torneio, né? Se a gente vier aqui, vamos no último, 2014, que está fresquinho na nossa memória ainda. Aqui aparece que foram 7 jogos, o Brasil teve 11 gols a favor, 14 contra. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver um vídeo, que é o vídeo do 7º gol da Alemanha. A gente pode ampliar e a gente pode também reduzir e até sumir, para não ter que lembrar mais disso. Os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, estão homenageados com bolas características de cada localidade.
São tantos nomes que fazem parte da história da seleção 1389. São tantos números inesquecíveis que o visitante precisa ter a memória boa. Nesse Globo Interativo, podemos saber estatísticas dos mais de 1000 jogos que a seleção disputou contra 85 seleções ao redor do mundo. Saber, por exemplo, que a Noruega é o único país que nunca perdeu para o Brasil. Podemos saber também que a Holanda é a única seleção que tem uma vitória a mais que o Brasil em todos os confrontos. Bem no final da exposição, a gente pode se sentir dentro da seleção brasileira. A gente coloca esse óculos aqui e a gente, como se a gente entrasse em campo, a gente estivesse ali, ó. Se eu olho para um lado, eu vejo tudo que está acontecendo. Nos despedimos desse museu que nunca vai ficar pronto, pois aqui sempre terá espaço para novas conquistas. E que vem o Hexa na Rússia em 2018. No próximo bloco, exposição apresenta um rico acervo sobre os 450 anos de história da cidade. Exposição percorre a história do Rio ao longo dos seus 450 anos. São gravuras, notícias de jornal e objetos que retratam o cotidiano carioca. A Biblioteca Nacional está fechada. Fechada? Aparentemente sim. Mas quem passar pela Rua Araújo Porto Alegre ou contornar pela Rua Pedro Lessa para pedestres e chegar na Rua México e chegar no prédio histórico pelo seu bucólico jardim. Aqui dá para fazer até uma pausa para descansar, para em seguida visitar uma das exposições mais importantes sobre o Rio dos tempos coloniais até os dias de hoje. Rio de Janeiro, 450 anos, uma história do futuro. Mas há de se entender o passado para se entender as transformações da cidade. Os franceses sempre estiveram por aqui. Na belíssima litogravura a gouache, a imponente nau com a bandeira francesa na cobiçada Baía de Guanabara, palco de batalhas navais com os portugueses. A mostra conta a história da cidade por meio da arquitetura e urbanismo, sem deixar de lado a vida política, religiosa, cultural e esportiva do povo. A cidade musical. No acervo, o arcabouço do violino do maestro Guerra Peixe, um grande expoente na música erudita com forte apelo popular no século passado. Seu instrumento predileto era o violino. No módulo sobre a música na capital, o acervo de partituras. No filme Cidade Mulher, a trilha de Noel Rosa. Partituras de Daqui Não Saio. As marchinhas de carnaval de 1949. Carmen Miranda, o samba é carioca. A voz do morro de Zequete. O bonde do Caju, Linda Batista. 1955. O folheto da prefeitura para as atrações turísticas na Cidade Maravilhosa. Um folder de décadas atrás. 1960. A transferência da capital para Brasília provoca a crônica de Davi Nasser na revista O Cruzeiro. Rio, perdoa o ingrato. A morena sedutora substitui as curvas do Pão de Açúcar no traço de lã. A curadoria da exposição é de Marco Lucchesi, que conta com uma equipe especializada, como as historiadoras Diana Ramos e Tatiane Cova. Essa exposição foi pensada para contar um pouco da história da cidade ao longo desses 450 anos, dividido por alguns módulos. Então, tem uma organicidade, tem uma ordem cronológica, mas tem a vida e como esse crescimento da cidade foi se desenvolvendo de forma orgânica e espontânea, na maioria das vezes. O acervo da iconografia é um acervo muito rico e, por conta disso, o curador teve certa dificuldade para poder fazer esse percurso e passear por todos esses tempos, mostrando a relação do povo, a construção desse povo com a cidade. E no rico acervo, a gravura de Ângelo Agostini, de 1870. A volta dos voluntários da pátria da Guerra do Paraguai, em desfile triunfal na cidade. Vitoriosa também foi a FEB, a chegada ao Rio em foto de 1945. O povo nas ruas recebe as tropas que voltaram da campanha na Itália contra o fascinazismo. No módulo A Cidade de Mil Olhos, a segurança pública de outros tempos. 1851, uniformes da Guarda Nacional do Império. Um mapa da cidade dividida por áreas para ajudar a polícia a definir suas estratégias de atuações nos bairros do Rio. Uma cena carioca de 1822. A gravura mostra como eram feitas as prisões pelas milícias do Império, nas ruas da capital. O bondinho já andava sobre os arcos, favelizados por construções irregulares em sua base.
O Canal do Mangue era ponto de convergência para elegantes passeios dos cariocas. E no próximo programa, os tipos populares, a verticalização da cidade, o carnaval, o futebol, o Rio que ficou na memória, a cidade dos projetos que não vingaram, como o túnel que ligaria Rio a Niterói. Tudo isso e outros acervos da exposição Rio de Janeiro 450, uma história do futuro na Biblioteca Nacional. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!